Olá, queridos, bom dia! O meu nome é Augusto e essa é a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana da Tijuca. São os nossos minutos aqui de encontro virtual, né, que iniciamos durante o período da pandemia e a nossa aula continua com o interesse de vocês, né, e sem interferir na aula da Escola Dominical presencial, que foi retomando as suas atividades, mas continuamos aqui com o nosso espaço, né, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Semana passada nós terminamos o módulo chamado Fundamentos da Fé e hoje um módulo que eu espero tenha sido um bom nome, chamei de Deus e a Humanidade. E na aula de hoje, especificamente sobre a aula de hoje se chama As Características de Deus. Tanto no módulo passado como nesse agora, basicamente, uns 85% do conteúdo foi retirado do Verdades Essenciais da Fé Cristã, me perdoem, de Sproul, da editora Cultura Cristã, um livrinho que eu já havia... e a nossa Bíblia Sagrada, que ela sim é o livro fundamental aqui do nosso estudo. As características de Deus. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Muitos de vocês já conhecem essas expressões. Quem não conhece está conhecendo aqui agora. Vamos refletir um pouquinho a respeito delas. A onipresença de Deus. Deus é onipresente, ou seja, ele simultaneamente é em todos os lugares, tempos e dimensões. Ele simultaneamente em todos os tempos, lugares e dimensões. Nada lhe escapa. Nada escapa de estar diante da presença de Deus. Nenhum lugar, por pior que ele seja, nenhum acontecimento, por pior que ele seja, nenhum pensamento, por pior que ele seja, escapa de estar diante da presença de Deus. Deus está presente diante de todas as criaturas, diante de tudo, mas também está com cada criatura particularmente, em todo e qualquer momento. Esse é o mistério da onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares e está com cada criatura particularmente. A gente não tem uma existência de Deus genérica que está em todo lugar pairando, enquanto isso eu, no meu particular, estou sozinho. Não, não. Deus está particularmente com cada criatura, em todo e qualquer momento. A vontade de Deus se realiza em toda a criação, hoje e sempre. Toda a criação é expressão da vontade de Deus, hoje e sempre. E para terminar, um ponto que a gente já citou, pessoa nenhuma pode se esconder de Deus ou agir sem que ele permita. Né? Não, eu vou fazer uma coisinha escondida. Você faz escondido de outras pessoas, faz escondido de todo mundo, faz escondido da polícia, se for o caso, mas você não faz escondido de Deus. Nem atitudes concretas e nem pensamentos. A onisciência de Deus. Deus é o conhecimento que criou todas as coisas. Ele, Deus, sabe tudo. Como acontece e o que acontece em todas as dimensões. Dimensões essas que são aquelas que nós, seres humanos, conhecemos, porque como o nosso conhecimento, nosso aparelho cognitivo é muito limitado, a gente só pode conhecer as coisas separando passado, presente, futuro, né? A gente só pode conhecer assim. Para Deus, nada disso importa. Deus
conhece a interligação de todos os eventos que envolvem todas as criaturas. Todos os acontecimentos que levam você durante toda a sua vida, desde lá, sei lá, do dia que seus pais se conheceram até o dia que você partir desse mundo, são conhecidos de Deus e existem por meio da permissão de Deus, tá? Vou deixar isso bem claro. A onisciência de Deus. Deus sabe tudo. Né? Deus não... Ah, não, ih, rapaz, o cara deu mole, esqueceu, aí não avisou o outro foi lá, foi num evento e falou bobagem. Não, isso aí acontece com você e o seu coleguinha. Mas não com Deus. Ele sabe, né, a interligação de todos os eventos que envolvem cada criatura em particular. Ele conhece todos os eventos, como a gente acabou de falar, que envolvem a vida de cada criatura. E, novamente, pessoa nenhuma pode se esconder dele ou agir sem que ele permita. Né? Que ninguém cultive essa ilusão de que, não, eu faço as coisas da minha conta e escondido de Deus. Não, não, isso é pura bobagem. E a onipotência de Deus. Né? Deus pode fazer tudo com as suas criaturas. Deus é soberano. A gente vai voltar nesse ponto talvez daqui umas 2 aulas. A vontade de Deus é absoluta e nada pode se opor a ela. A vontade de Deus é absoluta, mas não é caprichosa, vacilante e nem contraditória. A vontade e as leis de Deus se completam e se harmonizam. Alguém poderia criar algum tipo de sofisma, né? Lembra dessa palavrinha, sofisma? Nós já estudamos aqui. De dizer que existe, ou poderia existir em algum momento, uma contradição entre as leis de Deus, né, e a sua vontade. E aí coisas aconteceriam contra, né, a lei de Deus. Não, 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 não. A vontade de Deus e as leis de Deus se completam e se harmonizam. Não há nenhum mistério aqui entre uma coisa e outra. As duas coisas se completam. Só para esclarecer melhor, a vontade de Deus é absoluta, mas não é caprichosa, vacilante nem contraditória, como é a nossa vontade humana, né? A vontade de Deus não é caprichosa. Ela tem um propósito claro e constante, permanente, que é o amor pelas criaturas. Então, não me venham com essa de que em algum momento Deus faz o bem, em outro momento Deus faz o mal. Poucas pessoas têm coragem de falar dessa forma, mas acabam querendo dizer coisa parecida. Não, isso não existe. O amor pelas criaturas faz parte da vontade constante de Deus. Né? As criaturas é que acabam trabalhando contra elas mesmas e chamando para si o juízo. Mas aí não tem a ver com a vontade que tem um propósito claro e constante de Deus, que é o amor pelas criaturas. A vontade de Deus não é vacilante. Deus não muda de planos, né? Deus não muda de vontade nem de planos e nem muda a forma como cuida das criaturas. Novamente, quem faz isso são as próprias criaturas. Né? Mas essa é uma outra questão. Deus não muda de vontade, não muda de planos e não muda a forma como cuida das criaturas. E, finalmente, a vontade de Deus não é contraditória, nem poderia ser. Deus não tem objetivos e procedimentos conflitantes para cuidar das criaturas. Não. Ele tem um propósito claro e constante, que é o amor pelas criaturas. Então a gente precisa entender
que, falando sobre isso, a gente tem a perspectiva humana e a perspectiva de Deus. Qual é a perspectiva humana? Né? Primeiro, parcial e limitada, como nós, como nosso aparelho cognitivo, né? É aquilo que nos permite conhecer. Para nós humanos, os acontecimentos da vida são cheios de mistérios, paradoxos, coisas paradoxais acontecem, né? Contradições, né? Existem, na nossa perspectiva humana, eventos da vida que são injustos, ruins, desagradáveis, incompreensíveis, né? Coisas que deixam as pessoas revoltadas, coisas que deixam as pessoas indignadas, ingratas, mas isso da perspectiva humana. E a perspectiva de Deus? Tudo o que acontece está submetido a Deus, a sua vontade, as suas leis e o seu amor. Tudo o que acontece está dentro da vontade de Deus, que é o amor pelas criaturas. E tudo o que acontece é coerente com esses dois conceitos acima e está em harmonia. Então, caso você não consiga ver as coisas assim, peça a Deus em oração para entender as coisas da forma como Deus faz as coisas, né? Esta é a forma verdadeira como Deus faz as coisas, né? Então, se você não consegue aceitar ou não consegue compreender dessa forma, peça a Deus ajuda para que você chegue nesse lugar. Bom, então, para exemplificar como a gente costuma fazer aqui, indo ao nosso texto principal, que são as Escrituras Sagradas, né? Exemplificando esse nosso tema de hoje, né? As características de Deus. Dois trechinhos aqui do apóstolo Paulo. O primeiro falando sobre a ressurreição de Jesus. Qual é o significado da ressurreição de Jesus? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Ele está falando sobre Jesus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, e quais são todas as coisas? Todas, inclusive a morte. Né? Porque Jesus ressuscitou, ele sujeitou inclusive a morte. Né? Portanto, não havia mais nada a ser sujeitado, né, por ele. Então, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, ou seja, Deus. Né? Para que Deus, vejam só que frase maravilhosa, que frase linda, para que Deus seja tudo em todos. Nossa, maravilhosa, né? Então, aquele que foi sujeitado, né, pela morte, né, e pela morte de cruz, né, e que também sujeitado à morte, ele sujeitou à morte, né, através da ressurreição, né, é esse que pode fazer com que Deus seja tudo em todos. É um trecho maravilhoso. Ele merece muito mais reflexão, mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Bom, e aí, para encerrar, esse que é conhecido de todos, que é um trecho maravilhoso do livro de Romanos, né? Que agora a gente pode dar um peso maior, né? Por conta de tudo que a gente falou no início da nossa aula. Sabemos que todas as coisas, todas, né? Meia dúzia, uma, duas, três, aquelas, né, que eu considero boas, não. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente não pode agora ler essa passagem de uma outra forma, dando a ela um conteúdo mais completo? Se for assim,
cumprimos o objetivo da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana a todos, fiquem com Deus e até lá. Semana que vem a gente continua.